Bom, eu acho que chamar a atenção que nós estamos aqui discutindo uma questão de extrema importância, uma importância estratégica que todos os países que querem participar do mundo globalizado têm que ter. Sem portos que funcionam, nós estamos isolados da globalização do comércio internacional. Então, temos que ser extremamente cuidadosos em medidas que a gente tome para não desorganizar o sistema que aí está. Vocês vão ver que os dados mostram que, historicamente, após a privatização, houve uma melhoria significativa, tanto na qualidade dos serviços prestados, na opinião dos usuários e nos volumes, né, que estão sendo movimentados. No caso do Brasil, essa questão crítica, que é ter esse janela para o exterior, é ainda mais importante, como um dos palestrantes já falou. O comércio exterior brasileiro, nos últimos 15 anos, explodiu, cresceu numa taxa extraordinária, o dobro da taxa do PIB, e acima dos países industrializados, né? Então, o que isso faz? Essa explosão bateu aonde? Bateu nos portos, que estavam no momento ainda inicial, né, porque os portos foram privatizados, estavam totalmente sucateados. Então, isso permitiu que, mesmo saindo de uma posição ruim, que nós conseguíssemos atender e atender cada vez melhor aos usuários de contêineres no Brasil. Bom, esse falta de investimento nos portos refletiu também, né, nos problemas dos acessos. Não adianta nada você ter um porto maravilhoso se não tem estrada que chega lá. Não adianta nada você ter um porto maravilhoso. Pois não? Bom, o que aconteceu? Nesse modelo inicial, né, o governo é o dono da infraestrutura, ele é o dono do condomínio. E os operadores operam produtos específicos dentro do terminal, dentro do porto organizado. O que aconteceu, e isso vem de décadas atrás, os governos parece que esqueceram do transporte. O transporte passava a não ter mais recursos e os empresários que investiram nesses novos terminais públicos tiveram que conviver com esse verdadeiro ponto muito negativo, né? Que é conviver num condomínio onde o condomínio, o dono do condomínio, o projetor, não cumpre com as suas obrigações. Então, o que aconteceu de fato, quando você olha para os dados, é que os empresários entraram, fizeram seus investimentos, cada um no seu terminal, e o governo fez o papel dele, ficou 15 anos sem dragar, né? Você tem a questão da burocracia no governo, questão do acesso, tudo isso estava lá, porque o governo, por várias razões, não esse governo, os governos, chegaram à conclusão que não interessava, por alguma razão, investir nos portos, né? Eu costumo contar uma historinha, fazer uma analogia. Esse arranjo, né, do porto público e os terminais privados é como se você combinasse com um amigo para comer um sanduíche no final de semana e você ficou responsável por fazer o recheio do sanduíche e o seu amigo para trazer o pão. Então manda preparar um excelente recheio, e quando ele encontra com o amigo dele, ele descobre que o pão que o amigo trouxe tinha 10 anos
parado dentro da gaveta. Então, o que os concessionários tiveram que fazer é conviver com condições muito precárias no entorno do porto e, ao mesmo tempo, modernizar os terminais dentro do porto. Então, esse é um problema muito sério, porque muitos atribuem, né, aos portos brasileiros uma série de problemas que, na verdade, o problema não está dentro do porto, ele está fora do porto. E, obviamente, atrapalha toda a operação do porto, né? 15 anos de dragagem, agora fizeram um programa 3 anos atrás e já vão repetir o programa. Porque a ideia era fazer uma coisa de 10 anos, não sei por que razão não conseguiram, estão fazendo cada poucos anos dragagem desses portos. Então, fechando esse ponto, não é de forma alguma exagerar dizer que nesse período, a partir da privatização, os empresários fizeram até mais do que a sua obrigação e o governo não compareceu. Felizmente, hoje há um movimento, hoje se dá muito mais importância à questão do transporte, da logística, e principalmente o pessoal do setor agrário, né, que paga um absurdo de preço de transporte para chegar aos portos, né? E, felizmente, tem vários projetos, vamos ver se eles vão sair, né, que permite escoar a produção da região centro-oeste e norte pelos portos do norte do país. Será um ganho extraordinário de produtividade. Bom, nós aqui, então, com essa breve introdução, nós estamos aqui de novo discutindo uma nova lei dos portos, que tem sugestões de mudanças muito fortes. O que a gente tem que perguntar é o seguinte: será que nós temos 600 e poucas emendas, não é isso, senador? 640. Certo que as 640 sugestões nós vamos conseguir identificar aquelas que vão permitir que, de fato, se consiga aquilo que o governo quer, que é modicidade de preço e volume. E aqui já começa a me preocupar uma coisa. Você encomenda ou exige que o seu prestador de serviço garanta um volume de carga. A minha pergunta é o seguinte: o concessionário, ele tem poder sobre a carga? Por exemplo, se acontecer um desastre, uma praga na soja do Mato Grosso, perdeu 50% da safra, como é que o porto que transporta, que manipula uma quantidade enorme de soja, vai garantir a quantidade que ele assinou aceitar? Então, esse acho que é um erro conceitual muito sério. É dar a alguém a responsabilidade sobre o qual ele não pode fazer nada, ele não tem nenhuma ação contra aquilo. Eu procurei tirar da quantidade Bom, tentar identificar aspectos positivos e os aspectos, vamos dizer, negativos. Primeiro aspecto negativo, eu acabei de falar já, são as novas regras para licitação, que, no meu entendimento, vai ter problemas de não poder ser, vamos dizer, cumprida pela falta de capacidade de controlar a carga. Segundo, a criação de um desequilíbrio competitivo entre quem está dentro do porto e fora dos portos, que Bom, então, esse o terceiro ponto é levar para Brasília o controle e o planejamento das ações portuárias. Infelizmente, sou goiano, quando eu nasci, Brasília não existia ainda, vivo muito em Brasília, mas não acho que seja o lugar mais adequado para você ter esse tipo de atividade. Brasília nem mar tem, né? Então, eu acho que, e mais, porto é uma coisa que você tem que entender as necessidades locais, você tem que interagir com a prefeitura, com o governo, com os empresários. Você vai na Europa, é assim, você vai nos maiores postos, tem lá, quem que é o CAP? O CAP é o pessoal do setor, os embarcadores, os donos das cargas, o prefeito, o governador,
né? É um conjunto de entidades que representam os interesses do Estado ou do município, né? Então, esse negócio de juntar tudo aqui, eu acho que vai dar problema, né? Vai ter uma correria, né, para preencher esses cargos, né, e certamente isso não vai ser muito interessante. Bom, algumas obras que nos parecem positivas, né, é que os objetivos é aumentar a qualidade do serviço, inclusive estão falando em medir essa qualidade de serviço, o que não é óbvio, ainda não está claro que métricas você vai usar para fazer isso. Então, vamos sair daqui no final, né, dizendo, olha, você vai ser avaliado por qualidade, mas eu não sei qual é a métrica que eu vou usar. Eu não sei se for uma nota de 1 a 10, 7 é uma boa nota e 5 é uma má nota. Então, aliás, o documento está cheio desse tipo de problemas. Você enuncia uma medida, mas não diz como fazer. E como fazer é o que interessa, porque no final o que vai valer não é o que estava no papel, é a maneira que você fez na hora de implementar, né? Bom, 3 outras medidas importantes, né, que é a regulação da praticagem, que é um problema há anos do setor, o Plano Nacional de Dragagem, para não impedir que fique 10, 15, 20 anos sem fazer dragagem nos portos, e linha especial de financiamento do BNDES. Além disso, a gente deveria estar tentando garantir algumas questões. Primeiro, trabalhar dentro da ideia que a economia de escala é fundamental para o aumento da produtividade, da qualidade e redução de custos. Esse é um setor, transportes, é um dos setores que mais tem economia de escala. Temos que nos adequar a receber navios de grande porte, como foi mostrado anteriormente, garantir que os canais de acesso estejam dentro da profundidade adequada e sinalizados. É fundamental, e esse é um problema difícil de fazer, que é integrar o porto com ferrovias e rodovias. Nas nossas pesquisas, o problema de acesso ao porto é considerado pelos empresários o maior problema dos portos brasileiros. E outra, finalmente, mais importante, que é a estabilidade regulatória. Pelo fato de eu tenho relações grandes com várias universidades fora do país, e então a gente conversa, pessoas vêm ao Brasil, querem saber o que está acontecendo, vejo pessoal interessado em logística, tem aí oportunidades enormes com esses leilões todos de terminais, mas eles dizem o seguinte: está tudo muito bom, mas com essa incerteza regulatória eu não vou entrar aqui. Porque não tem nada pior para o senador, você deve saber isso, Blairo, né, de um empresário tomar decisão com dados que podem não valer daqui a um mês, daqui a 6 meses, né, daqui a um ano. Os investimentos são investimentos pesados, que demoram anos para serem maturados. Então, se cai no mundo essa ideia de que o Brasil rasga contratos, modifica contratos no meio do jogo, isso vai ser péssimo para o Brasil como um todo, né? Se a gente acredita que o investimento externo é importante para nós. Bom, como que os nossos portos se comportaram nesses últimos anos, em termos de qualidade e produtividade? Bom, a qualidade dos serviços, que esse é uma pesquisa que a gente faz com usuários dos portos, cresceu continuamente entre 2007 e 2012. Imaginando uma escala de 0 a 10, em 2007, dos terminais de container era 6,3, em 2009 pulou para 6,9, em 2012 para 7,3. É um indicador absolutamente claro, inequívoco, porque foi constante os 3 anos de que o porto está melhorando, os portos estão melhorando. Rapidinho. Bom, a outra coisa é a produtividade operacional, acho que o Richard já mostrou aqui. O número de movimentações de contêineres por hora era em torno de 10 e 11 na década de 90, no mês da década de 2000, pulou para 60 em 2012. Isso é um crescimento extraordinário, né? Nós temos nos nossos portos aqui equipamentos da melhor qualidade, igual ao que se usa em qualquer lugar do mundo, né? Tem um grande fornecedor chinês, praticamente todo mundo compra esse equipamento, que é fundamental para acelerar o carregamento do navio.
A outra questão importante é a questão da capacidade dos terminais. Essa afirmação dos terminais de contêineres estão atingindo a capacidade potencial máxima é equivocada. O estudo que a gente fez recentemente, está aqui, inclusive, a cópia, mostra que existem enormes oportunidades de crescimento com pequenas adequações. Conjunto de pequenas adequações, que não é criar um produto novo, permite ganhos enormes de produtividade. Então, nós fizemos um levantamento retirado desse trabalho. Desculpe. Olha só, em 2001, a capacidade dos nossos terminais de contêiner era de 10.760 contêiner. Milhões de contêiner. Em 2021, ele vai estar em torno de 24 bilhões de contêineres. Agora vamos olhar para a demanda, né? A demanda. A demanda, que era 7.350.000 contêineres em 2011, vai para 14 milhões em 2021, sem levar em conta a questão da adequação, que é fazer essas pequenas adaptações. Isso significa que em 2011 nós vamos estar usando apenas 68% da capacidade, e em 2021, 60,3%. Como o Richard falou, quer dizer, o padrão internacional é 65%. Se tiver trabalhando 65% de capacidade, você está tranquilo que garantir, né, que o cliente vai ser bem servido, não vai ter fila, não vai ter atraso. A partir do momento que você começa a chegar acima de 65, começa a ver esses problemas. E agora, para terminar, senador? Fleury, doutor Fleury, só para terminar, em função do tempo ali. Já. Não, está terminando, é o último slide. Bom, só para terminar, eu diria o seguinte: de tudo isso, o que mais me preocupa é a implementação. Uma coisa a gente discute, troca as ideias, depois alguém vai lá e implementa. E essa implementação, o Brasil não é um país muito bom de implementar projetos de grande porte. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né, com os projetos de estradas e ferrovias do PAC. Nós estamos atrasados, os preços são maiores. Então, muita atenção na hora de implementar as ideias que forem aprovadas aqui no Senado.